Então, temos o provisionamento, onde você tem aqui a governança, certificação, a medição e a qualificação, né, o rating, né, a classificação dos serviços, né, e aqui quando fala em provisionamento, está falando muito dessa parte física, né, de provisionamento de infra, né, ok? Com relação ao serviço, certo? Então, quando está para entrar em produção, né, pode ver que isso aí é antes do deployment, né, antes de entrar na produção, né, trata-se muito dessa questão, se dá uma atenção aqui na metodologia do Papazoglo, nessa questão de você reservar a infraestrutura, de você tratar essa infraestrutura, né, porque a gente está trabalhando com composições de serviço, né, então você tem que fazer essa análise como um todo. Se for um serviço composto, ou seja, qual que é o impacto que aquele novo conjunto de transações que você está colocando todo dia ali, mais 2.000, mais 3.000, em cima de todas aquelas operações de serviço que você está reutilizando, trazem para a tua infraestrutura e quanto que você precisa alocar a mais de infraestrutura, ok? Certo? Então isso vai ser visto, vai ser nesse momento, vai ser reservado mesmo de fato, embora a análise disso tenha sido tratada também aqui em cima, né, no planejamento, no projeto do serviço, você já tenha que ver esse tipo de coisa para ver se a tua infraestrutura vai suportar. Não vai deixar para fazer isso só lá no final, né? Você tem que olhar aqui também antes, ver se você consegue tratar essas questões, ok? Então, depois disso vem que você aloca efetivamente essa infra, você faz o deploy desse serviço, e aí você tem aqui já ele em produção. Temos o serviço em produção aqui nesse momento, certo? E aí entra a execução e monitoração do serviço, né? A execução do serviço, né? Processos de gerenciamento de serviço em uma arquitetura orientada a serviço, aqui ele está falando claramente de gerenciamento do serviço enquanto ele está em produção, né, monitoramento dos serviços, né, enquanto eles estão executando, né, para ver se eles conseguem atingir os SLAs, né, barra ANS, né, os acordos de nível de serviço, né, que foram requeridos, né, que foram acordados aqui na nossa fase de análise e design, né, para ver, então tem que ter monitoração, né, dessa execução e tal, e até que tem um novo requerimento e entra numa nova fase de análise e design e tal, que tem uma mudança desse serviço e aí esse ciclo todo se repete de novo. Mas você pode atestar que esse processo aqui, claro, ele tem muita coisa bacana, ele é um processo bem completo, né? Dá de aproveitar muita coisa dele num processo um pouco mais enxuto, né? É claro, uma metodologia, quando você propõe ela cheia, né? Tipo o RUP era, né? Está caindo em desuso bastante, já caiu, né? O RUP, a época dele meio que já passou, assim, né? Então, ele vem com aquele conjunto todo de processos. Você vai pegar para montar o processo de desenvolvimento de serviço da sua empresa, aqueles processos dentro das fases que mais te interessam, de acordo com a tua característica e tal, né? E é nesse sentido que eu apresento aqui para vocês, por exemplo, uma visão mais simplificada, né, disso tudo, por exemplo, que você tem um processo de desenvolvimento de aplicativos, né, e aí já aproveitando para dizer, olha, você não precisa trabalhar só o SOA dentro de uma visão de BPM. Não, você pode trabalhar o SOA também dentro de uma visão de desenvolvimento de aplicações. Né? Você modela a sua aplicação e você implementa ela como serviços. Né? Então aqui nós temos o PDA, o BPM, né, em paralelo, né? E a gente vai traçar um paralelo entre os dois para ver aonde que eles se encontram, né, a unificação disso aqui. Temos aqui um papel de administração de serviços, né, que é esse pessoal que faz a governança aqui, né, desse processo todo aqui, né, a turma que controla isso aqui, que governa isso aqui, né, tudo isso aqui tem que ser dentro de um processo de governança, né, tem que ser acompanhado esse processo todo, e aí essa turma a gente chama de administração de serviços, é um dos nomes que você pode dar para eles, né,
e você tem a construção, que é o pessoal que desenvolve, né, o desenvolvimento. Então, num ciclo de desenvolvimento de aplicativos, processo de desenvolvimento de aplicativos, você começa com uma demanda da área de negócio, né, da sua área de negócio, da sua organização, que a sua TI atende, né? E aí você passa para uma fase de requisitos, né, onde você tem todas aquelas fases tradicionais de requisitos, né, elicitação, análise, classificação, definição, e sai disso aqui com o que? Sai com a visão do sistema, com as histórias, né, para quem desenvolve com metodologias ágeis, né, sai com os use cases, e aí você vai para a análise projeto, onde você tem os casos de uso, comportamentos, interfaces, casos de uso, histórias, né, você dá uma projetada nisso aí e você sai com o quê? Com as funcionalidades, modelos de interface, lista de operações, né? E você passa aqui para a administração de serviços, onde ocorre uma modelagem de serviços, e eles vão modelar um serviço de tarefa. Por quê? Porque aqui a analogia é o seguinte, o caso de uso, ele está para o processo, o caso de uso ele está para a análise orientada a objetos, como a tarefa ela está para o BPM. Tá? Por quê? Porque o caso de uso é aquela coisa que você executa, tem vários cenários, né, que vai te dar retorno para um usuário específico da sua organização, que vai gerar valor para alguém. E dentro da visão de BPM, a tarefa é também a mesma coisa, é a tarefa que é executada por alguém. Então, se dentro de um sistema de uma indústria eu tenho um sistema de vendas, né, que dentro desse meu sistema de vendas, que é o domínio negocial todo, o domínio de vendas, meu sistema de vendas, eu tenho lá uma tarefa que é criação de pedidos, né, inserção de uma ordem de compra, de venda, né, e isso é o que o teu cliente da sua empresa, ele vai lá e vai colocar um pedido para você pela internet ou por um sistema e tal, e vai receber um ticket dizendo, ó, você tem o seu pedido, vai ser entregue em tal data. Isso é o que é executado, né? Isso seria um caso de uso na análise orientada a objeto. Numa visão de processo, isso é uma tarefa, né? E aí, para uma tarefa, a gente tem um serviço de tarefa, falando em SOA, né? E aí, esse serviço de tarefa, porque essa analogia ela é válida, né, do caso de uso, então o caso de uso também, ou o cenário do caso de uso, aí tem que dar uma reguladinha pequena nessa questão aí, ele também pode ser montado para você como desenvolvido como um serviço de tarefa, tá? Então, tanto aí numa visão BPM, você faz aqui a análise as-is, que sai para você com o processo as-is, aí você faz uma análise to-be, ok, que sai com o processo to-be, com uma lista de tarefas, modelos de interfaces, as operações que são necessárias, tanto de um caminho de BPM quanto de um caminho de desenvolvimento comum de aplicativos, você vem e vai cair aqui para a modelagem do serviço, ou seja, isso aqui vai te dar uma lista de serviços, e aqui você faz aquela famosa gap analysis, né? Você faz análise de gap, que vai ser assim, ó, você vai dizer assim, ó, quais são os serviços novos que você vai precisar, ou seja, que não existem ainda dentro do inventário dos seus serviços, quais são os serviços que vão ser alterados, versionados, ok? E quais os serviços que vão ser substituídos, além de todas aquelas decisões de do ou buy, né, que são tomadas nessa fase aqui, né, da modelagem dos serviços de tarefa. E aí isso gera, né, ações de construção / evolução das operações de serviço, dos componentes provedores, né, e aí o pessoal da construção, do teu desenvolvimento, vai fazer a construção, a alteração das operações do serviço de tarefa e vai gerar os componentes provedores das operações, né? Os componentes provedores das operações ou os serviços, né, completos, né? Porque você pode, em termos de deploy, a tua unidade de deploy, ela pode ser só
um programa, por exemplo, você executa em mainframe. Então, no mainframe, a unidade é o programa. E o programa, numa abordagem SOA, ele é feito para atender a uma operação de um serviço. Então, a tua unidade pode ser fazer aquele programa COBOL que vai atender a uma operação, por exemplo, fazer a inclusão do pedido, ok? Quando você faz o teu pedido de vendas, né? Agora, numa aplicação em plataforma distribuída, aí a tua unidade de deploy ela pode variar um pouco. Normalmente você agrupa em torno de um serviço, né? Tem muita gente que faz assim, agrupa em torno de um serviço, por exemplo, o serviço de pedidos, né? Que tem a ver com uma funcionalidade, que tem a ver com uma tarefa, serviço de tarefa, né? Ou seja, você modela um processo, tem lá suas tarefas, para cada tarefa você tem um serviço de tarefa e a unidade de deploy lá no servidor de aplicação é o serviço de tarefa também, né? Com todas as suas operações elas são deployadas dentro desse mesmo EAR ou WAR, né? Um arquivo WAR e tal, né? Como a gente fala de Java, por exemplo, certo? E, claro, esse modelo também já tem críticas, né? O pessoal dos microservices, né, a turma dos microservices, que é um padrão de projeto, SOA, eles pregam que você tem que reduzir essa granularidade da unidade de deploy para melhorar, para ter melhorias na escalabilidade. Né? Então, na verdade, eles estão indo para uma linha que seria assim, dentro do serviço de tarefa, não, seria a operação quase, a unidade de deploy. Né? Quase que seria a operação. Né? Vamos fazer o deploy de uma funcionalidade bem específica. Né? Vamos fazer o deploy da funcionalidade de inclusão do pedido. Só da inclusão do pedido. Certo? O cancelamento do pedido é um outro deployzinho, um outro EAR que você faz o deploy. Por quê? Porque assim eu consigo pegar e dimensionar essa pequena aplicação de uma maneira mais eficiente. Porque quando eu coloco todo o servição junto num WAR e coloco todas as operações juntas dentro do mesmo pacote, aqui eu estou falando de plataforma distribuída, e jogo isso dentro de um servidor de aplicação, quando surge uma necessidade de escalar isso, por exemplo, ter uma carga muito forte de execução, tá rolando 5.000 transações por segundo naquele momento. Aí você tem que duplicar a máquina virtual daquilo para atender mais a demanda dentro do teu pool do teu cluster lá virtualizado, né? Você duplica, você faz uma cópia de toda aquela aplicação, de todo aquele servidor, de todo aquele ambiente. E às vezes você não está fazendo isso para todas as funcionalidades que você precisa. Então você tem um serviço lá de pedidos que tem lá inclusão, cancelamento, revisão, aprovação, várias coisas dentro daquele serviço de pedidos que é um pacotão, né? E aí ele virou um monolito nesse momento. Tu vê que a questão do monolito ela muda, né? Ela já mudou, né? Agora a gente quer um pouquinho menos de granularidade com os microserviços, né? Então, não, eu quero quebrar porque eu não estou precisando que tudo isso aqui escale, sabe? Se eu escalar tudo isso aqui, eu estou consumindo memória demais, eu estou consumindo recursos que eu não preciso consumir demais. Então, eu preciso ser mais eficiente na administração desses recursos. Vamos reduzir a granularidade disso para deploy? Vamos pegar só, então, vamos deployar separado em microserviços a parte de inclusão do pedido, a parte de alteração do pedido, a parte de cancelamento do pedido, a parte de revisão, a parte de aprovação, cada uma é uma aplicaçãozinha. E aí, se eu tiver um pico de demanda na parte da inclusão, que o pessoal está incluindo muito, eu botei numa Black Friday lá, estão metendo pedido adoidado na minha aplicação, né? Aí eu escalo só a parte de inclusão, certo? Eu não escalo todo o resto, eu escalo só aquilo que é necessário, ok? Então, acredito que essa exposição aqui já seja suficiente para você perceber assim, a importância que tem de você colocar o desenvolvimento de serviços dentro do teu processo, né, de desenvolvimento de software e dando uma conotação de que você está desenvolvendo serviços, né? Tanto nessa abordagem aqui, que é mais simplificada, mas que ela não apenas uma visão mais simplificada, né? Quanto, por exemplo, numa abordagem mais, vamos voltar aqui,
quanto numa abordagem mais completa, né? Mas isso aqui é bem top-down, né? E isso aqui é bem bottom-up, né? Isso aqui é um desenho bem bottom-up, ok? E bem assim, meio que e também adequado a um meet in the middle. Aquele ali também, tá? Do Papazoglou, ok? Então esse aqui é um desenho bem bottom-up, é um desenho bem assim, ó, vamos montando o nosso inventário de serviços à medida que a gente vai desenvolvendo os projetos e tal, né? Ambos são bons. Aquele lá, aquele primeiro, ele privilegia a questão de você ter uma organização melhor do teu inventário e tal, né? Se você conseguir fazer isso muito bem, se não é difícil de você conseguir, tanto que já tem heurísticas, né? Não, vamos atacar primeiro um domínio específico do negócio, vamos por partes, né? Vamos por partes. Vamos fazer um negócio mais organizado, top-down, mas vamos por partes, vamos por partes. Vamos fazer aquilo ali, aquele processo ali do Papazoglou, ele declara claramente a palavra reengenharia dos processos. Ele é um processo muito voltado para você, um processo de desenvolvimento de serviços, né, de gestão de ciclo de vida de serviços, muito voltado para fazer reengenharia de processos e sistemas, ok? Nada contra, é bacana, né, interessante. E esse aqui é uma visão mais bottom-up, muito mais focada no reuso do que você já tem do legado, né? Exposição do legado como serviço. Aquele lá também, aquele processo também trata bem essa questão, né? Isso é muito uma decisão de como abordar o SOA na sua empresa, né? E o importante aqui é a gente ver o quanto que é importante você inserir o serviço, você ter um processo de desenvolvimento de serviços, né, para que o serviço ele ganhe uma evidência dentro da sua organização de TI, dentro do seu desenvolvimento, ok? Para que você possa ter uma arquitetura orientada a serviços que se preocupa com o desenvolvimento de como que o serviço é desenvolvido, certo? Ou seja, o serviço não é só, não, vamos fazer um web servicezinho ali, a gente bota lá e acabou. Não, tem uma série de preocupações que você tem que levar em conta quando você está desenvolvendo um serviço, né? A questão de todas aquelas que a gente já falou, de infraestrutura, de capacidade e tal, né? Porque estamos partindo da premissa que vamos trabalhar em um ambiente distribuído que precisa estar dimensionado e a cada novo reuso ser adequado para suportar aquilo lá e para ser sustentável no tempo, ok? Então é isso, pessoal. Para essa aula é isso. E aí eu agradeço pela atenção de vocês e até o nosso próximo encontro. Grande abraço.